Acho que a gente vai contar bastante história interessante aí, mas eu quero já começar para você contar um pouco essa história da sua doença, né? Explica um pouco o que doença que foi e como que você descobriu. Conta um pouco para mim. É muito interessante que às vezes a gente acha que conectar com as pessoas, a gente só conecta quando a gente tem o mesmo assunto, a gente trabalha no mesmo ramo, né? Eu e o Anderson, a gente se conectou por algo pessoal, né? E até esses dias atrás, eu estava conversando com o seu sócio, com o Bruno, e a gente se conectou, a gente começou uma amizade porque nós dois temos uma placa de dente, né? De correção de dente, e a gente falou, nossa, é meio difícil para comer, para falar às vezes, tal. Você vê, ele é uma pessoa da área de contabilidade, a gente se conectou por um problema, não um problema, né? Mas um assunto em comum. E comigo e contigo foi a mesma coisa, Foi. né? A gente recentemente tinha acabado de sair de um tratamento de um câncer, tinha se curado, graças a Deus. Então a gente se conectou, não foi nem pela contabilidade. Mas a minha história ela começou há muito tempo atrás, quando eu sempre tive vontade de fazer um intercâmbio de viagem, mas minha família nunca teve essa oportunidade, porque a gente éramos três irmãos, meus pais sempre deram boa educação, escola particular, mas não tinha como fazer curso de inglês e nem fazer um intercâmbio aos 15 anos. Então, quando a minha prima, umas amigas quiseram fazer um intercâmbio de viagem, fizeram na época, falei, caramba, quando eu tiver o meu dinheiro eu faço. Nunca cobrei isso dos meus pais, né? Porque meu pai sempre fala e sempre fala a vida inteira. No dia que eu morrer, você pode ter certeza, não vai te sobrar nada material, mas toda a educação ela foi dada por você, para você. E aí, quando chegou aos meus 29 anos, eu já estava profissionalmente realizada, eu trabalhava na Record TV, eu era produtora de reportagens especiais, fazia documentários de viagens, durante quase 4 anos, viajando pelo Brasil. E aí me desportou. Falei, agora eu vou tirar umas férias e vou fazer um intercâmbio. Aí muita gente falou, que loucura fazer um intercâmbio. Você vai pagar um mês de intercâmbio. Pega esse um mês, faz um mochilão para a Europa, você vai conhecer 5, 6 países. Falei, mas meu sonho de adolescente era fazer um intercâmbio. Fui fazer um intercâmbio em Malta, foi a melhor coisa da minha vida, e foi ali que me desportou a vontade de morar fora do país. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, até hoje eu lembro, meu irmão foi me buscar. Eu achava que era muita lorota, esse negócio de depressão pós-viagem, ai, porque tem que voltar a trabalhar. Tem, a gente sabe. Mas realmente eu tive uma depressão profunda, assim, de não ver mais sentido em eu estar sentada naquela cadeira, olhando para aquele computador e fazendo umas coisas que eu amava fazer, que é produzir documentário de viagens. E aí foi aí que eu comecei a nova saga da minha vida, que é onde eu vou morar, que país eu vou morar, o que, que eu quero fazer da minha vida, né? E aí a minha colega de trabalho falou: olha, eu já morei em Barcelona, você tem um sonho de morar na praia, então eu acho que você pode começar a pesquisar, morar na Espanha. E aí, isso foi em 2016, comecei a me planejar financeiramente e escolher o que, que eu ia fazer. Porque não teria um dinheiro para eu simplesmente fazer um sabático no mundo. Eu queria ter um lugar fixo e desse lugar fixo me deslocando e conhecendo outros países. E aí consegui ver que Barcelona seria o lugar onde eu queria morar durante um tempo. Me planejei, me inscrevi num curso de pós-graduação na época, e em julho de 2017 pedi demissão. Até hoje eu lembro, se eu encontrar com meu chefe de novo, eu vou falar para ele. Ele falou assim: é a pior loucura que você está fazendo da sua vida, porque você tem uma carreira que muitos querem estar onde você está aqui, principalmente os jornalistas aqui da Record TV querem estar onde você está, porque você só faz produções de documentário, você viaja, você ganha dinheiro para viajar, e agora você está jogando tudo para o alto. Eu falei, mas e se eu falar que é essa loucura que eu preciso, né? E aí eu fui realmente sair de mala e cuia. Falei, bom, eu tenho certeza do profissional que eu sou, e eu tenho certeza que se nada der certo lá na Espanha, eu vou voltar e vou voltar realmente querendo trabalhar e não tenho problema nenhum bater na porta dos meus ex-chefes, enfim. E nessa época, eu falei, bom, vou ficar um ano fora, então vou me preparar na saúde, né? Fazer um check-up, porque eu não sabia como que era a situação de sistema público de saúde na Espanha. Fui fazer meu check-up. Depois da demissão. Mas como eu ia ter mais 2 meses de plano de saúde, eu falei, não, vai dar tranquilo. Aí fui fazendo check-up, fui indo para aqueles médicos que a gente nunca vai na vida. Até o médico pergunta: o que você veio fazer aqui? Qual é o propósito? Eu falei, porque eu vou viajar, então só quero saber se está tudo bem. Ele, tá bom. Fui no neurologista, cardiologista e fui numa endocrinologista. E a endocrinologista falou: você faz
controle hormonal, né? Por ser mulher, tua ginecologista te acompanha. Olha, todo ano eu faço um ultrassom da tireoide, mas ela sempre fala que tá tudo bem. Então, eu acho que tá tudo bem. Aí ela falou, olha, acabei de dar uma olhada no seu ultrassom aqui da tireoide e tem alguma coisinha aqui que eu preciso investigar um pouco mais, mas pode ser que você precise tomar algum hormônio. Às vezes, eu fico pensando, às vezes é menopausa antecipada, não Nossa, sei. que como Fiquei antecipado, né? Fiquei pensando muita coisa. Isso já estava com uns 30 anos, né? E aí, o que aconteceu que eu resolvi viajar. Eu já estava com meu voo comprado. E aí, eu fui fazer uma biópsia da minha tireoide 15 dias antes. Mas, claro, não ia acontecer nada, né? E aí, nesse dia, o médico coletou errado o exame. O exame já é horrível de fazer. É uma biópsia na garganta, enfia agulha, sem anestesia, horrível. Enfim, não coletou corretamente, e aí véspera da semana seguinte, a médica falou, vai ter que refazer, porque não tá dando a conclusão do laudo. Só que para refazer era, tipo, 2, 3 dias antes da viagem. Foi sabe aquela coisa que acontece sempre na véspera da viagem, né? Aí fui, refiz, já não tinha mais plano de saúde, tive que brigar na diretoria do hospital para refazer, sem custo, e embarquei. Cheguei em Barcelona num vucu-vucu, meu amigo, que estava tendo o problema da separação da Catalunha, né? Os catalães estavam pedindo a independência da Catalunha. Eu cheguei bem no momento que Barcelona era o centro das atenções no mundo. E era um mês depois do atentado que tinha tido na rua mais famosa de Barcelona, que era as Las Ramblas. E eu sou jornalista, então eu cheguei já praticamente trabalhando para a mesma emissora que eu pedi demissão. Porque eles entraram em contato comigo, alguns amigos, falaram, pode entrar ao vivo, pode fazer um trabalho para gente. Eu falei, caramba! Aí cheguei ali e me realizei, principalmente profissionalmente, sonho de muitos jornalistas é se tornar correspondente internacional. Entrei ao vivo para o Fala Brasil, para o César Filho do Hoje em Dia. Nossa, o pessoal de casa falou, caramba, você acabou de chegar na Europa, já está na televisão, ao vivo. E aí, era véspera do início das minhas aulas, e aí eu estava ainda me acertando, comprando várias coisas, cama, colchão, tudo que precisava, né? Deixei um aluguel pago por uns 3 meses, na onde eu estava hospedada. E aí fui para o meu primeiro dia de aula, que era uma pós-graduação na área de produção. E aí, inclusive, eu lembrei agora que a minha pós-graduação era em catalão. Porque eu queria tanto morar em Barcelona, que eu vi, em catalão, vou aprender, vai ser fácil, que nem espanhol. Não era obrigatório você ter o diploma de catalão. Gente, catalão é muito difícil. Eu não sei como que eu ia conseguir terminar um curso desse. E eu fui pro primeiro dia de aula e o professor falou, tem 2 estrangeiras aqui, né, latinas, vocês falam catalão? Só entendi a palavra catalão. Daí eu falei, não, não entendi nada da aula que ele tinha falado, só o catalão. E eu, não. Aí a menina que estava do lado, que era chilena, ela falou, professor, se puder as aulas serem em espanhol. A primeira coisa que ele já falou, sorte que foi ela que perguntou. Mas você sabia que esse curso era em catalão? Por que você se inscreveu? Os espanhóis, eles são meio exigentes, né? Eles não são que nem brasileiro que dá um jeitinho. Somente por causa dessa questão da língua do catalão, né? Tem essa particularidade, né, com o espanhol, né? E porque nós, latinos, a gente sempre se desenrola, né? Pra tudo. A gente tem um trabalho ali, eu não sei como fazer, mas eu tento. A gente é proativo, né? O europeu não. Se isso não me encaixa, eu não vou fazer, né? Então, aí ela já levou a carcada por mim. E aí, eu terminei aquela primeira aula muito feliz, porque eu tinha pago aquele curso com o meu custo e tal. Voltei para casa. No que eu voltei para casa, uma amiga médica do Brasil falou assim, Gia, cadê aquele exame que você estava para receber da biópsia? Não tem que passar para a médica? Putz, eu nem lembrava mais do exame, já tinha passado 15 dias já que eu estava na Espanha. Eu falei, bom, tá no meu e-mail, porque eles me enviaram por e-mail. Eles falaram que iam me enviar por e-mail. Me passa aí, e quando você chegar na sua casa, você abre. Eu falei, tá bom. Aí eu fui para casa, ela falou, já abriu o e-mail? Eu falei, não abri um e-mail. O que tem nesse e-mail? Dá uma olhada, porque eu acho que você vai ter que passar para sua médica. Eu falei, tá bom, né? Mas ela sabia do resultado? Ela já sabia do resultado, né? Só que ela não quis me contar, ela queria que eu visse o resultado primeiro para depois falar com ela. Aí eu cheguei em casa, eu morava com mais 2 pessoas estrangeiras, então, assim, não tinha nenhuma amizade ainda, por enquanto. E aí cheguei,
Entrei lá no meu e-mail, no computador, fui vendo ali o documento e beleza. Olhei e falei, amiga, nossa, que bom, eu acho que tá lá, não detectável nada, então eu acho que nem hormônio eu vou precisar tomar, né? Ela falou assim, mas amiga, você tá onde? Que página que você tá? Eu falei, tô na terceira página. Ela falou, mas tem 4, vai pra última. Eu lembro exatamente isso. Ela falou assim, vai pra última. Aí fui indo pra última, aí o último dava carcinoma da tireoide. Aquilo já me soou um pouco estranho, mas eu não sabia o que que era. Eu já tinha contato com Totalmente câncer leiga, né? antes, mas o termo técnico eu nunca tinha ouvido. Uhum. E aí eu fui pro Google, né, o nosso médico online. E a hora que eu coloquei ali no Google carcinoma da tireoide, câncer da tireoide, Aí aquilo acabou. acabou comigo. Acabou. Hoje é muito bom eu falar, eu contar, eu inspirar muitas pessoas, porque a jornada foi muito difícil. Mas eu falo que foi o pior dia da minha vida, o pior dia da minha vida, porque é um buraco negro que abre que você não sabe o fim. E quando você tá sozinha, em outro lado do mundo, em outra língua, sem amigos, sem família, sem com quem abraçar, sem com quem conversar, sem com quem chorar, não tem. Então é o preço que a gente paga quando a gente quer morar fora do país, porque quando a gente tem um problema desse, não adianta qualquer ligação pelo WhatsApp, qualquer telefone. E eu sabia que eu não devia contar para minha família, porque não ia me ajudar em nada. E aí veio uma bomba na minha cabeça, porque há uns anos atrás eu tinha perdido minha madrinha, uma das pessoas mais especiais da minha vida, de câncer de tireoide. Então, a única referência que eu tive de câncer de tireoide era com ela, associado à morte. Então, eu estava ali contando o relógio de trás. Eu estava numa contagem regressiva para minha morte, sem saber quando ia acontecer. Então, eu fiquei desesperada. Eu tinha seguro viagem, né? Que a gente fala tipo um seguro saúde que é obrigatório para quem vai para a Europa. E esse seguro é só atende emergência, né? Não pode ser uma consulta médica. E como eu achava que eu ia morrer, eu acionei o seguro. Falei, eu preciso de um médico, porque eu tô morrendo. Assim, pelo chat, né? Aí a pessoa não tava entendendo. Você tá tendo algum problema, tal. Aí eu liguei, na época, pro meu padrinho, que ele também é médico, e eu falei, a única pessoa que pode me aconselhar alguma coisa nesse momento é ele, porque é médico, e ele vai ser confiável para não contar nada para minha família. Liguei para ele e ele falou, olha, eu vou perguntar pro meu oncologista e você espera e conversa com a sua médica amanhã. Eu falei, primeiro, como assim vai conversar com o seu oncologista? Ali eu descobri que o meu padrinho também estava com câncer. Então, assim, foi uma bomba atrás da outra e eu tendo que esperar a minha médica falar comigo. Foi uma tortura muito grande. Então, Mas você tinha esse contato com ela direto, assim? nenhum, só por e-mail. Ah, tá. Mas eu mandei um e-mail desesperada. Ah, tá. Desesperada. Falando, eu preciso falar urgente, estou com câncer. Para o médico é uma relação mais fria, porque ele já está acostumado Sim. com esse diagnóstico, mas para mim não, né? Então eu fui no YouTube, na verdade eu não sabia o que fazer. Eu saí de casa, não tinha ninguém dentro da minha casa. Então, essa minha amiga que tinha falado para eu ler o e-mail, eu falei com ela, ela falou, amiga, eu não entendo de oncologia, mas você vai ter que procurar um médico aí urgente, eu não sei a gravidade que tá, mas você tem que entender primeiro a sua doença para depois ficar desesperado. Como, né? Mas a gente não processa as coisas dessa forma, né? Porque, por exemplo, quando eu, eu peguei o resultado do tumor da minha perna, né? Que na verdade eu não sabia que era um tumor, né? Que era câncer, que era melanoma, que é tumor super agressivo. Eu estava no meio de uma viagem. E aí eu toda hora eu olhava, né? Eu estava no meio de uma viagem, toda hora eu olhava para ver se tinha saído o resultado da biópsia, né? E toda hora, porque eu estava muito ansioso para pegar o resultado, porque como eu tinha feito a retirada da pinta e foi mandado para fazer biópsia, eu ficava ali buscando, né? E o médico que tinha me indicado para tirar, ele já tinha falado para mim que era câncer, né? Ele só de ver ele falou que era câncer. E ele mandou fazer a biópsia porque ele falou: você tá com câncer de pele. Eu preciso confirmar, né? É É, uma é. confirmação. Só que ele não era oncologista, mas ele conheceu pela coloração da pinta. E aí, quando eu peguei,
além de não ser só câncer de pele, era melanoma, né? Que é o câncer mais agressivo. E aí, o que acontece? Eu acordei de manhã, de madrugada, assim, peguei o resultado e eu fiquei sentado na cama chorando. E a Fernanda dormindo do meu lado, ela não viu, né? Eu fiquei umas 2 horas chorando, sem parar. E aí, tipo assim, em 2 horas eu li tudo, né? Tudo, né? Igual você fez, né? É uma relação meio solitária, porque É, mesmo se ela tivesse acordada, não vai entender como exatamente. tá aqui dentro, né? É um É. misto de sensações que passa tudo na nossa cabeça que não tem como a pessoa entender. E aí eu mandei para o médico que fez a retirada, que foi um cirurgião plástico, e aí ele pegou e falou assim: eu vou te dar uma carta para você poder ir pro Hospital do Câncer, no caso, para poder ter um acompanhamento, né, especialista. E sabe a primeira coisa que a médica falou para mim? Ela falou, depois que ela viu que eu, né, tava, falou assim: a gente vai ter que refazer todos os exames, eu vou ter que pedir a lâmina da sua biópsia para a gente fazer os exames aqui, porque aqui a gente vai fazer um nível diferente de investigação e tal, isso vai levar um tempo, mas eu vou falar uma coisa para você: não lê nada na internet. Falou assim: não lê nada na internet, não vai adiantar absolutamente nada, você vai pegar um monte de informação que é desconcertada, né? E isso vai te levar num nível de estresse que aí aí foi o que eu fiz, né? Aí beleza, eu tinha uma Você viagem marcada. conseguiu não abrir o Google? Eu sou muito disciplinado, né? E se ela falou pra mim que não era pra eu fazer, eu confiei nela. Porque eu senti muita confiança. Foi uma consulta de 1 hora e meia, mais ou menos, né? E Uhum. como eu estava pela primeira vez diante de uma especialista, e uma coisa que eu percebi é que o médico, ele não basta ele ser bom tecnicamente, ele precisa ser humano. E aí eu senti que ele foi muito humano naquele momento, que ela foi muito humana, né? Nesse relacionamento comigo, tanto é que até hoje eu passo com ela. E depois eu descobri que nem ela era a médica fodástica, né? Do hospital, né? Ela era uma médica inicial, porque depois o meu tratamento foi para um outro médico que era o cirurgião de fato e que faria remoção, fazer o processo de ampliação, né? Mas aí ela falou aquilo lá para mim e tal. E aí, como que é as coisas, né? Eu tinha uma viagem marcada, e aí eu fiz o pedido das lâminas e tal, as lâminas tinham um dia para chegar e eu estava em viagem, tá? Era data de viagem, né? Eu tinha pensado em cancelar a viagem, porque justamente eu ia para Espanha naquele período. E aí ela falou: não, vai fazer sua viagem e tal. Você tem alguém que possa pegar a lâmina e tal e trazer aqui, porque aí o procedimento é ser um procedimento burocrático. Vai pegar no laboratório e vai trazer aqui no hospital, vai dar entrada, já vai ter um papel aqui para recepcionar. Você só vai tal, e muito organizado. Você chega lá, já tem todas as informações. Então, eu pedi para a Rebeca. Foi, né, que trabalha comigo, né? Foi de Uber, pegou a lâmina, foi lá, deu entrada para mim, papapá. E aí, beleza, aí foi correr todo o prazo. Eu fui viajar, Mas você voltei. conseguiu durante a viagem, conseguir curtir a viagem mesmo Sim, com esse sim, problema? eu desliguei. Na verdade, não foi para. Eu falei que foi para Espanha, não. Eu fui para Las Vegas. E foi uma viagem incrível que nós fizemos, né? E viajei para Califórnia e passeei. Só que assim, aí eu fiquei muito preocupado com o sol, né? Eu já tinha uma preocupação com o sol, né? Para mim aquilo já era um só para mim sempre foi desde criança, como eu sempre fui muito branco, o sol para mim sempre foi assim, tipo um estigma, né? Não posso tomar sol. Então eu sempre me protegi muito do sol. Eu também nem sei como é que eu peguei câncer de pele se eu, né, me protegia tanto do sol. Aí fui viajar. Aí quando eu voltei, ela fez uma consulta aí ela chamou um outro Especialista. cirurgião oncologista especializado em pele, né? Aí eu vi que, tipo assim, tinha um cara que já manjava muito mais do que ela, né? Porque aí eu já via pela conversa, ela começou a perguntar as coisas pra ele. Eu falei, pô, a mulher que era Você já médica, que eu sente achava que ali, né? que ela era fodástica. Aí veio um cara que tá ensinando ela, né? E depois eu tive um agravamento, depois no meu pós-operatório, eu tive um agravamento, né? Porque eu não tive problema nenhum na perna, apesar de ter tomado 48 pontos, né? Na perna eu não tive nenhum problema. Cicatrização boa e tal, mas como eu tive que tirar o linfonodo sentinela da virilha, isso deu um problema na minha virilha. Minha virilha começou a inchar e tal, e começou a dar um problema.
E depois ele formou sangue, eu comecei a fazer pulsão um dia sim, um dia não, sabe? Foi bem tenso. E um dia eu caí no chefe da ala médica de cirurgia da Pele. área de pele. E aí eu falei, aí tinha um cara acima do outro médico que tinha me operado, assim, sabe? Aí você vê, né, o nível de pessoas profissionais que podem ajudar num momento como esse e tal. E que o Brasil tem, né? E Tem, principalmente tem. profissionais esses que estão aonde? Também no sistema Exatamente, público de saúde. Eu fui tratado pelo convênio no AC Camargo, né? Você foi tratado pelo SUS, né? Mas o AC Camargo era um dos hospitais que eu iria ser Que atende, direcionada. exatamente, porque tem a área do SUS também do AC Camargo, né? É que eu consegui uma vaga no interior mais próxima, porque eu tinha uma colega que conhecia esse oncologista, consegui essa vaga, mas a minha vaga estava para sair realmente aqui no AC Camargo, em São Paulo.